bem-vindos ao episódio de hoje do nosso podcast Carreira em Ação. Ao meu lado, eu tenho Anderson Gouveia, palestrante, professor há mais de 20 anos de yoga. Muito obrigada. O Anderson falou, fala yoga fechado, que é mais bonitinho e correto. Muito obrigada, Andy, por dedicar seu tempo com a gente e trocar ideias e gerar reflexões sobre a importância do equilíbrio mental e físico no trabalho. É um prazer estar aqui, é bom revê-la, né? Já nos conhecemos de cursos que fizemos juntos e é um prazer estar aqui e bater um papo, ensinar alguma coisinha e aprender também. Nem me conte isso, porque realmente é muito gostoso trocar ideia com você. Deixa eu começar dando um dado interessante que eu consegui aqui, Andy. Segundo a OMS, 18 milhões de brasileiros têm ansiedade. E o Brasil, ele pode não ser bom em algumas coisas, mas nisso ele é bom. Ele está em primeiro lugar no ranking mundial dos países mais ansiosos. O problema ainda sofreu um agravamento, se agravou com a pandemia, né? A gente viu aí as consequências emocionais e mentais que aconteceu aí, muita gente procurando terapia, que antes nem acreditava, começou a fazer, enfim. E a ansiedade também afeta o ambiente corporativo, e trazendo algumas consequências negativas em termos de produtividade aos colaboradores e ao empregador da empresa. Em 2021, por exemplo, houve uma concessão de 108 mil benefícios por incapacidade temporária devido a transtornos mentais e corporais. Não é um número muito pequeno. Tem um pesquisador, um doutor do Departamento de Neurociência de Saúde da Universidade Federal de Bahia, UFBA, William Azevedo Dungham. E ela explica que as condições de trabalhos precárias nas últimas décadas tiveram um papel relevante nesse aumento da ocorrência de transtornos ansiosos e de estresse no ambiente mundial. A falta de bem-estar corporativo pode ser citado como um grande ponto, mas alguns fatores ajudam a explicar esse alto nível de ansiedade, como excesso de tarefa, falta de reconhecimento, preocupação demasiada, como outros tantos. E aí, encaixando a ansiedade, a gente pode falar sobre os benefícios da meditação, que também na pandemia surgiu muito fortemente. O poder da respiração, o poder mindfulness. E estudos mostram que a meditação pode ajudar a reduzir o estresse e essa ansiedade, melhorar o foco, concentração, aumentar a criatividade, empatia e promover o tal bem-estar mental e físico que aumentou-se a preocupação pós-pandemia. Então, vamos começar por aí, depois de todos esses dados, né? Muita gente considera que a meditação, e falando sobre a meditação, ela é uma prática pessoal, que só pode realizar no momento de lazer, né? Só que não, né? A meditação pode ser, sim, uma ferramenta valiosa, e eu estou me atrevendo, quem vai explicar isso com certeza com grande propriedade é você, e ela é considerada uma ferramenta valiosa para aprimorar a produtividade e a qualidade do trabalho no ambiente corporativo. Frente a tudo isso, como a meditação pode ajudar e melhorar o desempenho no trabalho? Uau! Temos bastante coisa aí, né? Bom, de fato, a meditação, uma vez que você teve um treinamento para fazer eu diria que não é nem a meditação. Então, quando a gente fala de meditação, né, que talvez quem esteja nos vendo já ouviu isso, acho que se a pessoa não foi para a Lua nos últimos 3 anos, ela ouviu falar
sobre meditação. Mas talvez tenha visto uma manchete, alguém falou e nunca travou o contato com os conceitos, né? Então, meditar de fato é um estado de consciência muito específico que geralmente demora um tempão para a gente alcançar. Contudo, o treinamento da meditação nos traz uma série de conquistas que são extremamente relevantes para as nossas vidas. Então, mas eu tenho dificuldade com meditar. Bem-vindo ao clube. É assim que funciona mesmo. A grande questão é, ao iniciar o treinamento da meditação, e aí existem vários exercícios propostos, todos esses exercícios são de concentração, ora num som, ora numa sensação, ora numa imagem, ora num som e numa imagem correlatos. Aí depois a gente pode ver um pouquinho, alguns exemplos para que a pessoa possa treinar em casa. Mas o treinamento, o início dessa atividade mental, ela traz uma série de transformações que são extremamente interessantes para a nossa vida. Então, até pegando um pouquinho do texto que você falou, as pessoas tendem a separar muito, né? A vida profissional é uma coisa, a vida pessoal é outra coisa. Se você dorme mal na sua vida pessoal, você acha mesmo que isso não vai interferir na sua vida profissional? Se você se estressa no trabalho, você acha mesmo que você vai chegar em casa e a sua vida particular vai ser super sem estresse algum? Você é uma só pessoa. É claro que você pode usar um tipo de português no ambiente corporativo e outro português no churrasco com os amigos. Você pode, assim como você se veste de uma forma no local e de outra forma em outro local. Você vai usar o vocabulário adequado ao local ou a vestimenta adequada ao local. Mas quando a gente fala de sensação corpórea, da química corporal, de como você se sente, qual é o seu momento de vida emocionalmente, mentalmente, é até possível virar uma chave, mas é raríssimo. O normal é que uma coisa influencie a outra. E estamos falando muito da ansiedade, né? Ela é um agravamento de uma condição comum da nossa mente, que é o tempo todo ou a gente volta no passado ou a gente projeta no futuro, né? E o exercício da meditação, ele é exatamente, até o do mindfulness que você acabou de citar também, que é uma técnica ainda mais simples e com um efeito maravilhoso, você traz a consciência para o momento presente. E você começa a adquirir essa habilidade. Isso vira mais uma das suas habilidades. Assim como quando você fala, te apresentam um problema qualquer, pessoal ou profissional, e aí você fala assim, não, eu vou pensar a respeito, eu vou pensar numa solução. Você foi treinado a vida inteira a conseguir desenvolver um raciocínio lógico e todo mundo ao redor, naquele ambiente de trabalho, entende com precisão o que você está falando, porque eles também foram treinados a fazer isso. Então, diante de uma problemática, você para e pensa numa solução. Ou, enfim, a gente tem diversas habilidades, a gente passa a ter mais essa habilidade. Então, não quer dizer que você vai parar de lembrar das coisas do passado ou de projetar coisas no futuro, mas sempre que você desejar, você vai ser capaz de mergulhar no momento presente. E provavelmente o pessoal em casa vai se identificar com isso, que é aquela velha história, principalmente em quadros de ansiedade, a pessoa está na festa dos filhos, lembrando do que tem que fazer no trabalho. Ela está no trabalho, lembrando que tem uma viagem marcada para não sei onde. A pessoa nunca está ali. E faz com que aquela atividade pessoal, profissional, seja lá o que for, seja feita numa velocidade menor do que ela poderia ser feita, com uma qualidade menor do que ela poderia ser feita. E essas duas coisas vão aumentando o quadro de ansiedade e de estresse, porque daí gera retrabalho ou gera uma cobrança, poxa, você entrega melhor, você já entregou melhor, esperava mais de você.
né? E mais uma coisa para a gente fechar isso, quando a gente pensa em ansiedade, em estresse e até os motivos pelos quais você citou, né, excesso de trabalho e coisas desse tipo. Uma delas a gente tem que entender qual é a nossa função dentro daquela organização. Qual é o poder de decisão que a gente tem na estrutura. Você pode ser o dono da empresa, você pode ser um presidente, vice-presidente, diretoria, você pode estar chegando agora, você pode ter chegado há 6 meses, né? Talvez a gente tenha todos esses públicos aqui nos ouvindo. Então, se você tem baixo poder de decisão, você precisa atuar em você. Você vai ter que se virar com o que você consegue. Se você tem um poder de decisão maior, às vezes cabe uma reflexão, porque diante de uma atividade mal realizada, você tem basicamente 3 opções, né? Você tem a opção em que a pessoa responsável por ela não recebeu o treinamento adequado, então ela não sabe o que precisa fazer, ela não tem competência para realizar aquilo. Ou o tempo não era hábil, ou ela não tinha tempo suficiente para desenvolver, ou ela precisa de mais gente. Né? Então, você precisa olhar isso, se você tem poder de decisão, e ver. Porque se ela não é competente, se ela não recebeu o treinamento adequado, é preciso treiná-la. Se ela recebeu o treinamento adequado e ainda assim não consegue, ela está no cargo errado, ela não pode ocupar aquele cargo. Ou então, é uma atividade que demanda, ou pela atividade em si, ou pelo tempo em que aquela atividade precisa ser realizada, demanda não uma pessoa, mas uma equipe. Agora, pode ser que você não tenha esse poder. Geralmente a gente não tem. Então, a gente vai ter que aprender a negociar, aprender a comunicar. Às vezes, só de comunicar que precisa de mais tempo ou precisaria de uma ajuda, já vem uma resposta, uma devolutiva positiva nesse sentido. E às vezes não. E Né? como lidar com isso? Aí, quando vem um não, geralmente o estresse vai lá para o teto, está muito correlacionado à ansiedade. E aí, quando eu falo de estresse, eu costumo falar um pouquinho diferente, assim, porque o estresse ele virou um grande vilão. E, na verdade, ele não é. Ele não é um vilão. Ele é uma característica, ele é uma condição. Então, toda vez que a gente é apresentado a uma situação em que a nossa capacidade de lidar com aquela situação está abaixo da sua leitura da situação, isso gera um estresse. E muitas vezes isso é positivo. Tá? Se a gente voltar alguns séculos, geralmente era positivo. Tá? Porque você não conseguiria correr tão rápido. Mas estressado você corre o necessário. Você não conseguiria escrever esse roteiro em uma noite, mas estressado você escreve. E por que ele virou virão? Porque nós nos acostumamos a ficar o tempo todo ou muitas horas de nossos dias estressados. E aí sim a gente tem um problema grande. Assim como teremos um problema grande se a gente passar a maior parte dos nossos dias dormindo, ou se a gente passar a maior parte dos nossos dias nos alimentando. Então, tudo isso gera problema. Se você passar a maior parte do seu dia banhando-se, isso vai gerar um problema de pele, entre muitos outros problemas. Então, perceba que o estresse em si, ele não é um problema. Ele pode vir a ser uma solução. O problema é quando ele é usado em demasia, é o tempo todo em estresse. Hoje, amanhã, depois e depois. Né? Eu sempre brinco, eu falo que faltou um pouquinho de estresse no 7-1 da seleção brasileira.
Tem um pouquinho mais de estresse ali, um pouquinho mais de... A gente pode até perder, mas dessa forma não, calma lá. Então, faltou essa pegada mesmo, só que não dá o tempo todo. E muitas vezes a gente está se deparando em situações que passamos dias, semanas, anos, e aí a gente começa a entrar num círculo vicioso que é péssimo, né? Porque ansiedade, estresse, sono, foco, melhorou um, melhora todos. Círculo virtuoso, piora todos. Círculo vicioso. Então vai dando uma bagunçada. E aproveitando que você entrou pelo círculo vicioso e virtuoso, sair do círculo vicioso, onde você já está mais acostumado, né, o ser humano, o indivíduo, está mais acostumado a vivenciar, e passar por uma coisa positiva, entrar no virtuoso, é uma mudança de hábito. Mas antes disso, é uma conscientização, né? Se você não tem consciência que a sua carga de estresse, por exemplo, pegando um gancho no que você falou, está muito acima do nível suportado, né, por um ser humano, e não dar foco nisso para buscar uma ajuda simples, que pode ser respiração, meditação, esvaziamento por alguns minutos, enfim, existem aí várias modalidades, não dá para pular, sem essa conscientização, não dá para mudar o hábito, não dá para entrar no círculo virtuoso. E aí dá ruim, né? Dá ruim. Dá muito ruim, porque tem uma coisa que é curiosa, né? Ela é quase paradoxal. Normalmente, as coisas acontecem aos poucos. Então é um processo parecido com... Tem uma experiência, tadinho do sapo, mas já fizeram essa experiência, né? Então não façam essa experiência. Mas é conhecimento humano. Então, se você pega um sapo e coloca ele numa panela com água fervendo, ele pula. Mas se você botar lá numa água comum e for aquecendo essa água aos poucos, ele vai morrer cozido sem perceber. E aí fala, que sapo idiota. Fazemos algo parecido. Ele vai se acomodando com a temperatura sem perceber que ele está sendo cozinhado. Então, provavelmente, se você entrar para trabalhar no local e você for colocado no primeiro dia, no segundo dia, num grau altíssimo de estresse, a chance dessa pessoa espanar de alguma maneira, de rejeitar o cargo, enfim, ela é bem razoável, é bem comum. Mas quando isso vem aos poucos, a gente não percebe. Quando vai perceber é porque apareceu algum sintoma muito explícito, tá? Muito explícito. Tá 3 noites sem dormir, 1 noite sem dormir é normal. Então, geralmente vai acontecendo aos pouquinhos. E só que daí, aquela é a vida que a gente conhece. De uma certa forma, por mais incômodo que seja, por mais penoso que seja para a nossa saúde física, emocional e mental, dá uma sensação de que isso aqui eu sei e de que isso aqui eu domino. Claramente não é verdade. Senão não teria insônia, senão não teria uma pressão cardiovascular lá no teto, senão não teriam esses sintomas. Mas a gente tem uma falsa sensação de que disso aqui a gente dá conta. E tem o desconhecido, que é mexer em tudo isso, que pode ser a meditação, pode ser respiração, pode ser que aquela pessoa desestresse lutando boxe. Por que não? Sim. Pode ser, não precisa sentar de perninha cruzada, pode ser. Mas ela vai para uma região que ela desconhece, ou não trava contato há muito tempo. Como eu vou voltar a fazer arte marcial? Como eu vou voltar a correr? Eu estou acima do peso. E aí você falou do comportamento, e é muito interessante, porque
Vamos supor que a gente falasse assim de corrida. Então a pessoa está há algum tempo sem correr ou nunca correu, e ela é uma pessoa determinada, ela coloca na mente dela: eu vou correr uma maratona. E, obviamente, ela vai traçar uma Plano. progressão, um plano. Ela vai procurar um profissional, inclusive, que a oriente como treinar. Ela não vai fazer isso em 3 meses. Então, planejamento. Isso é muito característico de pessoas que estão acostumadas com planejamento ou de alguém que quer passar a ser uma pessoa planejada. E aí usa, por exemplo, alcançar uma maratona para desenvolver essa expertise. Então, absolutamente ninguém cometeria a loucura de se batizar corredor e falar: a partir de amanhã eu sou capaz de correr uma maratona. Ninguém faz isso. Quando a gente fala de comportamento, as pessoas tendem a se batizar não ciumentas, organizadas, com uma disciplina espartana para adormecer às 10 da noite. Isso é uma loucura tão grande quanto achar que você vai decretar que a partir de amanhã você é capaz de correr uma maratona. E aí o que acontece? A pessoa tenta qualquer coisa, qualquer comportamento, pode ser almoçar de forma saudável, pode ser, ou introduzir meditação, qualquer coisa. E ela fala: não, a partir de amanhã eu vou fazer isso todos os dias sem nenhuma. A chance de fracasso tende a 100%, tá? A não ser que ela seja a exceção da exceção e ela, por acaso, ela escolheu algo que era uma habilidade que ela já tinha, na verdade. Ela só não sabia que ela tinha. Tá? Isso aconteceu com um rapaz que foi campeão mundial de salto em altura. Ele fez uma aposta bebendo no bar com os amigos, que ele pulava a tal lugar, e ele pulou. E aí essa história correu, chegou num treinador e foi ver o que a pessoa fazia, porque não deveria ter conseguido, e quando foram estudá-lo, ele tinha um tendão de Aquiles que era maior do que o comum nas outras pessoas. Então, assim, em 7 bilhões de pessoas você tem uma assim. Provavelmente você não é esse caso, eu não sou esse caso, e quem está também não é. Então, como é que funciona uma mudança de comportamento? Eu quero mudar, eu quero me mexer. E se você aprendeu a andar de bicicleta, você vai entender que você vai cair e tá tudo bem. Você não vai conseguir, talvez hoje você não consiga. E tá tudo bem, tá? Eu costumo dizer que no início, quando você pega algo que você quer fazer todos os dias, quero ler todos os dias. Calma. Se comprometa a ler 4 vezes na semana. A semana tem 7 dias. 4 vezes na semana é mais da metade da semana. Se é algo que você deseja muito, talvez, eu não sei a sua rotina em casa, mas talvez você tenha o sábado e o domingo. Então você pode fazer no sábado e no domingo. Isso quer dizer que restam 5 dias durante a semana, que normalmente é mais corrido, para você encaixar 2 leituras, que você pode pré-determinar as terças e quintas. Mas se você falhar na terça, você tem a quarta e a sexta para manter o compromisso consigo mesmo. A armadilha de se comprometer a fazer todo dia é que a pessoa faz por 15 dias, todos os dias, e aí ela falha no 16º dia e ela fala: tá vendo? Eu não consigo. Ela acertou 15 vezes, errou uma, mas ela se apega a esse que ela errou. Então, essa forma de não é proibido fazer todo dia. Pelo contrário, é o compromisso. O compromisso são 4 vezes na semana. Quer fazer todo dia? Ótimo. E se fizer todos os dias dessa semana, não conta para a semana que vem. Semana que vem, 4 dias é de lei, não tem crédito. E aí, gradativamente, isso vai entrar para todo dia. E jamais cair na falácia
de que se você deixar de fazer um dia, não funciona. E aí eu dou um exemplo que acho que todo mundo já vivenciou. Você escova os dentes todos os dias, mais de uma vez por dia, mas todos os dias para adormecer. Mas teve aquela vez que você estava assistindo lá uma série no Netflix, e estava assistindo e pum, adormeceu no sofá, mas adormeceu bem adormecido. Acordou no outro, era um sábado à noite, você acordou no outro dia com o sol. Você não escovou os dentes esse dia para dormir. E o que mudou na sua vida? A partir de agora você fala, não, eu não conto, tá vendo? Eu tentei escovar os dentes todos os dias, mas não vai mudar nada na sua rotina. Aquilo já está impregnado no seu jeito de ser, na sua forma de ser. Se você tivesse acordado para ir à cama, provavelmente nesse interim você teria escovado os dentes. Então, mudança de comportamento, você tem que entender que você está desenvolvendo uma habilidade. E o processo de desenvolvimento de uma habilidade implica em erro. Caso contrário, é uma exceção e você está descobrindo que você tem uma habilidade que você desconhecia, mas você não está desenvolvendo a habilidade. Se você estiver desenvolvendo a habilidade, você vai tentar, não vai conseguir, vai ter uma diferença enorme entre ler um livro e fazer aquilo funcionar na vida. E muitas vezes é aqui que a gente vai ter que ler de novo o livro, vai ter que ver uma palestra sobre o assunto, vai ter que pedir ajuda para um profissional ou para um colega que já percorreu aquele caminho, e isso são aceleradores do seu processo. Mas assim, já te adianto, você vai errar, você vai achar difícil e insista, tá? Eu chamo esse planejamento que você citou, essa organização para incorporar esse novo hábito, como um plano amigável, que é seu. E tudo bem se algumas vezes você falhar, né? O que não dá é para ficar se auto-chicoteando por uma falha e achar que você disse muito bem, e achar que para você não é aquilo, você não consegue, não tem força de vontade, e até cair numa autoestima baixa em relação a isso, frustração. Sim. Então, aí volta, sai do círculo vicioso e entra no virtuoso do ser amigável com você mesmo. Totalmente. Agora, isso é super importante. E para cada objetivo maior, por exemplo, correr uma maratona, é necessário incorporar pequenos passos para chegar nesses 42 quilômetros, pegando o gancho do exemplo que você deu, que é contratar um nutricionista, que é mudar a ingestão de álcool, adquirir treinos, ou seja, vários pequenos passos para chegar, depois do tempo determinado, naquele objetivo maior. Ou seja, e eu conheço, pegando o gancho dos 42 quilômetros, eu conheço muita gente que era sedentária, se autodeterminou para correr uma maratona, começou pela São Silvestre, que é metade da maratona, e depois está correndo em Boston, em Londres, enfim, ao redor do mundo, e conseguiu, e é possível, e é um processo que leva para a vida inteira. Agora, levando esse processo de meditação que a gente já acertou, aí você falou muito bem, eu trouxe alguns dados, que é só pontos positivos que a gente vê, não só para a vida pessoal, desmistificando inicialmente que tem que estar no ambiente, que é só para a vida pessoal e não vai favorecer em nada no profissional. Como líder de uma organização ou líderes de organizações podem incentivar funcionários a criar esse novo hábito? Primeiro, ele tem que acreditar nisso como um benefício que vai reverberar não só para ele, como para o grupo e para o indivíduo que ele está liderando. Como que ele leva isso para a sua equipe, para colher depois os frutos corporativos? Então, agora a gente está falando de quem tem o poder de decisão, né? Isso. Falando da diretoria. Porque, vou até trazer um gancho, se você aí está ouvindo a gente, não tem esse poder de decisão, é muito simples, tá? A gente vai ensinar algo
e como fazer alguns exercícios, e o pessoal para fumar um cigarro, você para fazer 1 minutinho ou 2 de concentração, muito simples, na cadeira de trabalho, simples assim, tá? Agora a gente está falando de um outro pessoal ali que é o pessoal que fala, poxa, eu gostaria que na minha empresa o meu time como um todo tivesse essa expertise, tivesse essa condição. Aí a gente tem algumas coisas que são interessantes. Uma delas, informar. Você falou sobre desmistificar e questões assim. Cada empresa vai ter uma cultura de comunicação diferente, né? Então, existem empresas que vão ter grandes palestras, tem empresas que têm uma rede social interna, né? O Workplace, por exemplo, é uma dessas redes sociais. É uma espécie, para quem está ouvindo a gente, é uma espécie de Facebook, mas só de empresa, onde fica uma comunidade só daquela empresa especificamente. Ou outras ainda, e-mails internos, enfim. E aí você tendo qual a mídia, qual o tipo de comunicação adequado, levar o conhecimento que associa a meditação com o mundo empresarial, já que é o assunto, a gente está dentro de uma empresa, né? Então, por exemplo, apresentar os dados que pessoas que meditam, por exemplo, pessoas que meditam diariamente, por volta. Aí a gente está falando de um pessoal que ou já gosta mais naturalmente, ou se dedica mais. Tanto faz se é por um caminho ou pelo outro, tem esse resultado. Mas se a gente falar aí em pessoas que estão meditando todos os dias por volta de 20 minutos, não recomendo que comece assim. Não recomendo. Recomendo que comece com 5 minutinhos. 1 minutinho já faz diferença, tá? E 20 minutos pode traumatizar no começo. Mas, se para você é gostoso, se para você é prazeroso, pode, não tem problema nenhum. Pegando grupos que meditam todos os dias a 20 minutos, pessoas que têm 50 anos de idade têm uma neuroplasticidade de uma pessoa de 25, tá? Resumindo, qual a importância da neuroplasticidade? Nem ouvi falar. Sua capacidade de aprendizado, por exemplo, tá? No mundo em que faz assim e troca o programa que você tem que utilizar para realizar a sua atividade. Não importa se é planilha, se é um banco de dados, se é um veículo de streaming. Isso muda. Os designers o tempo todo mudam os comandos. Então, estar com a sua capacidade de aprendizado afiada, em princípio, eu não precisaria trazer nem nenhum outro dado. Porque isso já é incrível. Isso já é incrível, né? Se fosse em outra época, nós vivemos na época da informação, né? A informação para todo lado, basicamente o que você quer você consegue achar, né? Mas se a gente voltasse lá onde o conhecimento era o ouro, ele era trancado a 7 chaves, só isso aqui a gente já poderia vender por uma quantidade milionária. Milionária, porque quanto vale ter uma capacidade de aprendizagem afiada aos 50? Imagina quem já chegou nos 50, nos 40, nos 60, fala assim, se eu soubesse disso aos... mas agora você ainda está com essa plasticidade, olha que coisa surreal. Hoje a dificuldade está em filtrar todas essas informações e pegar quais aquelas que nos levam para onde a gente quer. Então, isso também é uma coisa que atua muito na questão da ansiedade e do estresse. Porque tem a sociedade repressora, tem isso, tem a família que às vezes reprime, tem a empresa que às vezes reprime, e você se sente uma espécie de marionete, né? Onde tem o fiozinho da família, o fiozinho de não sei quem, o fiozinho da empresa, o fiozinho do governo, e você se sente uma marionete. Tem uma hora que você cansa disso. E na nossa fase aqui no Brasil, ou em São Paulo, pelo menos, que eu posso falar com mais propriedade, é comum que o pessoal canse disso, fala, não, eu vou fazer do jeito que eu quero. E aí vem uma outra mão que te transforma em marionete novamente, que são seus desejos. Eu vou fazer o que eu quiser.
Mas já parou para pensar que os seus desejos, eles não fazem sentido? Não faz sentido. Você quer comer pizza e perder peso? Teu desejo é assim. O desejo, ele é bagunçadinho. Ele não tem lógica, são vontades. Você quer dormir cedo e assistir filme. Você quer tudo. Você quer muitas coisas e várias delas são antagônicas. Antagônicas. Então a gente precisa ter a maturidade, ter um terceiro momento em que a gente é capaz de, dentre aquilo que a gente quer, ou dentre as possibilidades das coisas a serem feitas, escolher aquelas que nos levam para onde a gente quer. Tá? E dependendo do nosso momento de vida, porque hoje em dia é tudo muito bonito, né? Você tem que ter a frase de efeito bonita com a missão da empresa. Qual é a sua missão de vida? E aí a sua missão de vida, ela precisa ser uma coisa para pôr num quadro e quando a visita vier, ela lê e achar bonito. Mas na verdade não é, tá? E talvez no seu momento de vida, sei lá eu como vai estar a sua vida aos 80, mas no seu momento de vida agora, às vezes o seu objetivo é muito mais objetivo, ele é mais simples, ele é mais fácil. Às vezes você está endividado e você arrumou um emprego que teoricamente não seria o emprego da sua vida que você idealizou, mas ele vai te tirar de uma enrascada enorme. E que se você comprar essa ideia e ficar grato e ficar feliz de ter uma oportunidade de começar a fazer a coisa girar e começar a gerar um círculo virtuoso, você vai para aquele emprego feliz. Você vai realizar muito bem feita aquela atividade que, em princípio, não seria a que você escolheria, mas que cai como uma luva para você resolver uma problemática que é um fato desse momento. Né? Então, eu sinto que hoje é muito comum no meio empresarial essa coisa muito macro sempre, e sempre muito altruísta, sendo que, de repente, você está morrendo afogado, né? Então, primeiro, é como no avião. Como é que a aeromoça fala, ou os comissários de bordo falam? Em caso de despressurização, vão cair as máscaras. E primeiro, coloque em você. Uhum. Depois você vai colocar no seu filho pequeno. Depois. Porque se você tentar fazer antes, periga você desmaiar e não conseguir colocar nem em você, nem no seu filho pequeno. Então, a vida é um pouco assim, sabe? Antes de ajudar os outros, você precisa estar legal. Uhum. E aí você está legal, você pode ajudar os outros. Então, precisa desse momento. Então, por exemplo, a empresa divulgar esse tipo de informação através de uma palestra, através da rede social interna, através da comunicação interna dela, pode ser um mural, inclusive, com coisas curtas. Você sabia que ao meditar, tananana, Inclusive isso tem, vai gerando demanda. claro, inclusive tem empresas, não sei se basicamente, mas eu vejo muito americano implantando isso e o brasileiro trazendo dessa cultura, que tem um espaço reservado para um minuto de meditação, que deve se chamar, cada empresa denomina o room, o name of the room, da forma que eles quiserem, mas o objetivo é você desacelerar. Vai lá e fica um tempo, 5 minutos, 10 minutos, não tem tempo determinado, mas é um tempo que você consegue voltar renovado, e aí está se dedicando ao que você quer, tendo outra visão para a solução de um problema, enfim, do que você tem que fazer. Tem uma série... Na Billions tem isso, na série Billions. Exatamente, na Billions tem aquela sala azul, né? E é fantástico. Muito enfatizado. E eles fazem na sala azul, eles fazem na sala deles. É meditação para todo lado. É como eu brinco e falo assim, eu tento trazer a explicação da meditação para as coisas do cotidiano da pessoa, ao invés de entrar, não, porque tem um fluxo, não. Sabe, acho que todo mundo aqui já usou Windows.
E quem é um pouquinho mais antigo, talvez a molecada aí de 20 anos nunca tenha se deparado com isso. Mas quem tem um pouquinho mais de 20 anos já se deparou com a tela azul. Uhum. Aí você reinicia o computador. Uma das coisas que o treinamento da meditação vai fazer isso. Isso Tá? Então, aí. por exemplo, na minha escola eu dou um treinamento de mindfulness, na verdade, que é ao meio-dia. É só online para os meus alunos, é ao meio-dia, tem 15 minutos, onde eu vou induzir. Então, o modelo de aula é para o aluno fazer na cadeira de trabalho, com roupa de trabalho e de forma extremamente discreta. Ou seja, quem estiver olhando ao redor, você não vai atrapalhar ninguém, ninguém vai conseguir te fotografar fazendo uma coisa esquisita, você vai estar paradinho, sentado, talvez com os olhos fechados, você estaria assim, dessa forma. E aí eu vou induzindo o treinamento mental ali de visualização, de mentalização, enfim, tem alguns treinamentos, e com o intuito mesmo de reiniciar, porque a pessoa já está trabalhando há algum tempo, já deu a tela azul, ou aumentou a chance de dar a tela azul, então a gente reinicia ali o sistema para voltar. Aí provavelmente eles saem para o almoço e depois voltam inteiros para o segundo tempo, né? Para a segunda fase da jornada. Que máximo. E aproveitando o gancho de falar da sua escola, como que as pessoas que estão escutando aqui podem encontrar ou contactar você e buscar mais informações sobre yoga, meditação e todo o processo? Fala um pouquinho da tua Claro. escola. Falo sim. Bom, eu sou professor de yoga há mais de 20 anos, é minha única profissão. Eu comecei a dar aula com 18 anos. Eu brinco, falo que eu fui monge, porque dos 19 até os 35 anos, mais ou menos, eu morei dentro da escola de yoga. E dava uma quantidade enorme de aulas. Apesar de só ter 20 anos de aulas, eu tenho mais de 40 mil horas de aulas dadas, outras 40 mil treinando, é uma loucura, foi meio monge mesmo. E disso tudo surgiu a Yoga and Meditation Center, né? Esse é o nome do nosso centro de yoga atualmente. Então, o site tá ótimo, ele tá lindo, Yoga and Meditation Center.com.br. Eu vou colocar também na descrição aqui do Ótimo, podcast no YouTube e maravilha. Anderson Gouveia Anderson Gouveia no Instagram, no @Anderson Instagram. Gouveia. Se colocar underline, Anderson Gouveia, é certeza que vai me achar. Tá? Perfeito. E aí, manda mensagem por lá que eu mesmo que gerencio, eu mesmo que respondo. Nossa, Andy, você deu várias dicas e fez vários comentários, eu anotei aqui um montão. E você sabe que no final do nosso podcast eu convido o convidado, né, a participar da dica do dia. Então, eu pego esse momento para convidar você para ficar mais um pouquinho e dedicar, assim, dar sugestões de filme, livro, reflexão, o que você quiser trazer aí para compartilhar. Então vamos lá, pessoal, vamos à dica do dia. Então vamos à dica do dia. Já que o tema era a meditação, vamos aprender a fazer. Então, no momento que você sentir que está prestes a tal da tela azul, você vai simplesmente parar. Vai parar na sua cadeira de trabalho, no seu local de trabalho, não importa o barulho ao lado, não, nada importa, não dê desculpas. Só fecha os olhos, ou se quiser, mantenha os olhos abertos, não tem problema. E você vai levar a atenção à sua respiração. E vai levar essa respiração lá para baixo. Como assim? Você vai imaginar que o ar vai parar lá no abdômen. Então, quando você enche, o abdômen expande. E quando você esvazia, o abdômen se retrai. É óbvio que o ar não vai parar lá embaixo. Mas é uma forma de você se recordar uma forma muito legal de respirar. Onde quando você inspira, o abdômen expande.
e quando você expira, o abdômen se retrai. Sentiu que está prestes a fazer da tela azul? Para um pouquinho e faça essa respiração. Conta um pouquinho, pode ser 1 minuto, pode ser 5 minutos, entre 1 e 5 minutos, você vai sentir diferença. Depois você vem, coloca comentário aí e vê se deu diferença. Eu vou abrir a enquete para que haja participação dos ouvintes. Andy, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, em estar colaborando com esse canal que tem essa ideia de troca de informações, reflexões, ideias, para levar um pouco esse conjunto de conhecimento para os profissionais e também para a vida pessoal, porque, como você disse, e muito bem dito, as pessoas não se desconectam, elas são uma só, né? Então, muito obrigada pela sua participação aqui. Feliz em estar aqui, obrigado pelo espaço, feliz em vê-la novamente. Super, é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui, deixe seus comentários, façam perguntas, deem sugestões de temas que pode ser o tema do próximo episódio. É sempre bom interagir com vocês, aproveitem para assinar o canal e ativar o sininho para receber notificações de novos episódios. Até a próxima semana e não deixe de agradecer a sua vida.